Olá pessoal, tudo bom com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? Bom, na nossa última aula nós falamos sobre os estados e suas capitais. Falamos também sobre Salvador, que foi a primeira capital do nosso país. Hoje vamos dar continuidade falando sobre a segunda capital do Brasil, que foi Rio de Janeiro. Quer entender por que Salvador deixou de ser capital e a grande capital foi para o Rio de Janeiro? Pegue o seu material e vem junto comigo para a gente poder aprender um pouco mais. Vamos dar uma olhadinha no nosso roteiro de hoje? Vamos lá! Bom, amigos, na nossa aula de hoje, aula de História e Geografia do dia 16 de julho de 2020, nossa 15ª aula. Então, hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos rever a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, os estados brasileiros e suas capitais. Então, nós vamos revisar aquilo que a gente já trabalhou. E também vamos aprender um conteúdo novo, que é Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil. Bom, no nosso roteiro eu coloquei para vocês uma atividade de dominó que é sobre os estados e as capitais do nosso país. Então, está escrito assim: nas últimas aulas aprendemos sobre os estados e as capitais do Brasil. Vamos então fixar sobre as capitais brincando? Veja passo a passo do jogo do dominó das capitais. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na página das atividades, que é esta página aqui, e aí vocês vão no final, tem essa imagem aqui, o jogo está nessa folha aqui. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir e vão recortar cada retângulo desse daqui, tá bom? Se quiserem colar numa cartolina para poder ficar um fundo, né, resistente, né, e o jogo durar, podem fazer isso também, tá bom? E aí depois que vocês começarem a recortarem, né, imprimir e recortarem, o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar uma ou duas pessoas, né, e vocês vão dividir cada card aqui, tá? Então vocês vão dar em torno de 5, dependendo de quantos jogadores, de 5 a 7 cards para cada um. Se sobrar cards, não tem problema, amigos. Vocês podem deixar como se fosse o bolinho de compras, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vamos supor que eu vou começar com essa peça aqui, ó. A peça do estado do Rio de Janeiro, mais com outra capital, tá vendo? E aí eu vou colocar essa peça bem no meio. E aí, quem tiver com a capital do Rio de Janeiro vai colocar do lado, ou aqui, tá? Mas do lado, nas laterais, onde está a bandeira do Rio, ou quem tiver o estado de Belo Horizonte, tá? Qual é o estado referente à capital de Belo Horizonte, tá bom? Entenderam como se joga o dominó? E ganha quem conseguir quem conseguir colocar todas as peças sem precisar comprar, tá bom? Ok? Bom, esse é um jogo para que vocês possam conhecer mais ainda as capitais e os estados brasileiros, tá bom? Ok, amigos? Então vamos voltar para o nosso roteiro. Depois que vocês jogarem, vocês vão iniciar a videoaula que está no site da escola, que é essa que vocês estão já assistindo. E depois vocês vão assistir ao vídeo no YouTube, no canal do YouTube, com este link aqui, tá? Esse vídeo é uma história em desenho que fala o porquê da família real veio morar no Brasil. Ou seja, vai complementar aquilo que nós vamos ver hoje, tá bom? Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo no YouTube. Após vocês assistirem aos vídeos, né, já estarem por dentro do que nós vamos ver, vocês vão escrever no caderno. Quem não tiver com caderno em casa pode escrever numa folha avulsa, tá bom? Esse conceito aqui. O que é isso, tio Jonathan? Bom, isso é um mapa conceitual. Então é o resumo daquilo que a gente vai aprender hoje, tá? E é bom para que vocês tenham um resumo para que vocês possam estudar futuramente também. Ok, amigos? Então, após esses estudos, vocês irão exercitar, né? E aí nós vamos para o livro, com as atividades das páginas 213 e 225, e também na ficha de atividade, ok? Vamos lá ver a ficha de atividade para que possamos, então, dar sequência aos nossos estudos. Bom, amigos, aqui na ficha de atividade, na número 1, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda coluna, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão
Só pegar aqui, tá bom? Vocês irão perceber qual número está aqui, nesta coluna aqui, e vão relacionar os estados com suas capitais. Ok? Por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo. Qual é a capital do estado de São Paulo? Vocês vão pegar o número 1 e vão colocar na capital de São Paulo, que é o próprio nome São Paulo. Bahia. Qual é o estado de Bahia? Qual é a capital do estado de Bahia? Ah, Salvador. Vai colocar o número 3, então, em Salvador. Ok, amigos? E assim realizar até o 9, tá? Entendidos? Bom, vamos então para o número 2. Na questão de número 2, vocês vão escrever para mim qual estado brasileiro foi descoberto o ouro, que é sobre o nosso assunto de hoje, tá? Então, depois que vocês estudarem, vocês vão saber a resposta do estado brasileiro onde descobrimos as minas de ouro. Então, pelo nome Minas, você deve mais ou menos imaginar em qual foi esse estado, tá bom? Na número 3, vocês vão explicar com a palavra, do jeito de vocês, tá bom? O porquê que Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil. Também é um assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Na número 4, vocês irão marcar um X na opção em que, para garantir os impostos, que os impostos fossem pagos e controlar todo o ouro, o que o rei de Portugal fez. Então, hoje nós vamos ver o que ele fez para que ele pudesse ter o controle do ouro que estava sendo descoberto aqui no Brasil. E aí vocês vão marcar a opção correta, tá bom? Na número 5, vocês vão observar o mapa da região sudeste, vão pintar cada estado, tá vendo que cada espaço desse daqui, ó, cada espaço desse aqui é um estado, certo? Cada estado desse vocês vão pintar de uma cor, ok? Então aqui eu vou pintar São Paulo de uma cor, Espírito Santo de uma outra cor, Rio de Janeiro de uma outra cor, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Então eu vou pintar cada estado de uma cor. E aí a cor que eu pintar aqui, eu vou referir aqui. Por exemplo, São Paulo. Eu pintei São Paulo aqui de rosa, então eu vou pintar a mesma cor no quadradinho, tá bom? Espírito Santo. Eu pintei Espírito Santo aqui de azul, então eu vou pintar a mesma cor aqui, tá bom? E assim com Minas Gerais e Rio de Janeiro também. Ok, amigos? Vamos então prosseguindo. Número 6. O porto era o local onde o ouro era levado para Portugal e também onde os escravos e africanos chegavam para trabalhar nas minas. Sobre nossos estudos, marque a opção correta do que é o porto. Então, nós vamos ver hoje o que é o porto, tá? Então, vocês vão marcar a opção correta. Também é uma única opção, ok? Vamos, então, dar sequência à nossa aula de hoje, sabendo do que nós vamos falar. Bom, amigos, nós vamos estar aqui então com o nosso livro, tá? Nós ainda estamos falando no capítulo 4, Capitais do Brasil, tá? Então nós vimos sobre Salvador, né? Nós vimos que Salvador foi a primeira capital do nosso país, uma capital importante do nosso país. E hoje nós vamos falar sobre o Rio de Janeiro, a cidade da corte, tá bom? Bom, então vamos lá. Abra um livro aí na página 212, para que possamos dar início aos nossos estudos, tá bom? Bom, a turma do Eleva adorou conhecer um pouco sobre Salvador, suas fortificações, seus edifícios públicos, seu importante porto, seu rico comércio e sua quantidade de igrejas maior que o número de dias do ano. Por que será que transferiram a capital do Brasil, depois de terem construído isso tudo em Salvador, para o Rio de Janeiro? Vamos então tentar descobrir? Vamos então para a página 213. Em 1502, os primeiros portugueses navegaram na Baía de Guanabara, região que batizaram como Rio de Janeiro. No entanto, foram os franceses, olha bem, amigos,
foram os franceses, tá? Não foram os portugueses que chegaram no Rio primeiro. Foram os franceses os primeiros a estabelecerem na região. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, quem estava tomando conta, quem estava conhecendo mais essa área do Rio de Janeiro, não eram os portugueses, porque os portugueses se interessavam lá por Portugal, lá por Salvador. Quem estava interessado por aqui eram os franceses, tá? Então eles negociavam o pau-brasil, né, que era a árvore que estava sendo exportada para Portugal, com os indígenas local, né, que eram os tupinambás. Então aqui já existiam indígenas, e esses indígenas eram conhecidos como tupinambás, como vocês podem ler aqui no nosso livro, tá? Que era uma tribo diferente das quais estavam em Salvador. A partir de 1555, um grupo de quase 500 franceses já estava estabelecido ali, ou seja, nas regiões do Rio de Janeiro, em uma colônia que eles chamavam de França Antártica. Os portugueses não gostaram nem um pouco dessa história aí. Então, o que eles fizeram? Para a gente conquistar mais espaço no Brasil, que a gente descobriu primeiro, como assim os franceses vão ficar aqui? Não. E aí o que os portugueses fizeram? Vamos fazer uma guerra que vença o melhor. Então eles começaram uma guerra enorme para expulsar os franceses da região que era Rio de Janeiro. Então foi um conflito assim muito extenso, tá? Que foi realizado em 1º de março de 1565, tá? Então, nesse conflito, que já estava sendo fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que antes de ser chamada só Rio de Janeiro, tinha o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, que aconteceu a fundação da cidade, e aí, depois de muito tempo, 2 anos depois, que os portugueses venceram a tão guerra com a ajuda dos índios temiminós, que aí já era uma outra tribo indígena, tá? Lembra quando nós estudamos sobre os primeiros habitantes do Brasil e aí nós falamos que existiam várias tribos indígenas no país? Pois é, e muitas das vezes essas tribos elas não eram amigas, elas eram rivais. O que aconteceu durante aqui a expulsão dos franceses do Brasil. Então os franceses estavam aliados a uma tribo chamada Tupinambá, né? Já os portugueses se aliaram a uma outra tribo chamada Temiminós. E aí, juntamente com esses indígenas, eles lutaram e expulsaram os franceses da região onde nós conhecemos como Rio de Janeiro, tá? Bom, esse é só o início da gente poder entender da onde surgiu a cidade de Rio de Janeiro. Agora nós vamos saber o porquê que Rio de Janeiro se transformou em uma grande capital. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos lá. O porto da cidade do Rio de Janeiro tornou-se importante para a rota do comércio colonial. Através dele, comercializavam-se madeira, cana-de-açúcar e africanos escravizados. Então, antes de descobrirem o ouro, o porto do Rio de Janeiro... E o que é o porto, amigo? O porto é um local onde fica perto das margens, ou seja, é uma parte onde o mar atinge as margens, as partes da areia da terra, tá? E é um lugar onde os barcos, os navios, eles conseguem encostar. E aí por isso que conseguiam colocar mercadorias dentro do navio e tirarem a mercadoria do navio. Então portos são margens, né? São pedaços de terra que ficam próximos ao mar, em que a água é um pouquinho mais baixa e os navios e os barcos conseguem se aproximar, tá bom? Então, era pelo porto que entravam, né, madeira, saía cana-de-açúcar, entravam os escravos, não é? Então, haviam pequenas ruas irregulares, onde erguer muitos templos religiosos, muitos locais de fundação histórica, tá? Muitos deles ainda existentes no nosso país, tá bom? No mesmo lugar, tá? Mas vamos lá. No final do século XVII, os bandeirantes encontraram minas de ouro e de diamantes na região do atual estado de Minas Gerais. Então, foi em Minas Gerais, o estado onde foi descoberto o ouro.
Tá? Então, nessa pesquisa, nessa exploração, lembra quando nós falamos dos bandeirantes? Então, que eles saíram de São Paulo em busca de coisas novas? Pois é, em Minas Gerais descobriram muitas minas com diamantes e ouro. Como Minas Gerais é um estado coladinho com o Rio de Janeiro, e tudo aquilo que saía de Minas Gerais tinha que passar pela Estrada Real, que era no Rio de Janeiro, para chegar ao porto que ficava no Rio de Janeiro, para poder levar o ouro para Portugal. Então, Rio de Janeiro ficou muito mais famoso. Rio de Janeiro ficou com muito mais conhecimento, com muito mais valor para os portugueses. Porque era perto do porto, onde entrava e saía mercadoria, e porque o ouro tinha que passar por ali para poder ser levado a Portugal. Então, Rio de Janeiro ganhou muita recompensa diante dos portugueses, né? Então, essa foi a razão pela qual Salvador deixa de ser capital e passa a ser no Rio de Janeiro, tá? Bom, com isso, as autoridades portuguesas preocuparam-se em fiscalizar a atividade da mineração para garantir que os impostos fossem devidamente pagos. O que estava acontecendo? Os mineradores, né, os donos da mina, né, os pesquisadores das minas, eles estavam começando a ver que o ouro era de grande valor. E aí não estavam pagando impostos devido, não estavam devolvendo o ouro para o rei de Portugal. E aí o rei de Portugal quis ficar muito atento a isso. E aí, para que ficasse mais atento, ele se mudou com a capital para o Rio de Janeiro, né, onde ele pudesse ter um controle maior de tudo que entrava e saía do país, né, e também para que ele pudesse ter todo o percentual do lucro que era obtido na época, tá bom? Então, assim, em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, pois essa cidade, né, o Rio de Janeiro, ficava mais próxima das áreas de extração de mineral e ali também estava o porto por onde o ouro era enviado para Portugal. Então, o Rio de Janeiro foi a capital justamente tão somente porque ficava perto do ouro e de onde o ouro saía para Portugal, né? Então, os portugueses, os reis, né, os governantes de Portugal que tinham interesse aqui no Brasil, cresceram o ouro e mudou a capital, a sede administrativa para o Rio de Janeiro, onde eles pudessem ter todo o controle, tá bom? E esse assunto, amigos, foi comentado também no capítulo 3 do nosso livro, onde nós falamos que os bandeirantes descobriram o ouro, não é? E onde começou a surgir igrejas com construções, né, com pedaços de ouro, né? Paredes feitas de ouro, tá? Muitas construções banhadas a ouro, tá bom? Vamos então para a atividade aqui número 3. Por que a cidade do Rio de Janeiro ficou tão importante a ponto de virar a capital? Foi o que eu acabei de explicar e o que está aqui no nosso livro, não é? Porque Rio de Janeiro ganhou muita fama, ganhou crescimento por ser onde tinha o porto, onde entrava e saía as mercadorias, porque era perto do local, né, das minas de ouro, né? Então essa foi a razão pelo Rio de Janeiro ter se transformado um grande local para a capital, tá bom? Bom, amigos, como nós vimos, né, nossa aula de hoje, nós, com toda essa transformação da cidade principal, da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, muitos patrimônios históricos já foram erguidos em Salvador e muitos começaram a serem erguidos no Rio de Janeiro. Então, aqui na página 225 tem um outro exercício sobre os patrimônios históricos. Então, você vai ler o textinho que está falando sobre patrimônios culturais do nosso país, tá? E vai responder as duas perguntas relacionadas ao texto, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Na nossa próxima aula nós vamos aprofundar sobre a corte portuguesa. Então nós vamos falar da família real ter vindo morar no Rio de Janeiro, ter vindo para o Brasil, não é? E aí nós vamos começar a desenvolver um pouco da história da nossa cidade, tá bom? Fiquem bem, se cuidando. Um beijo grande, anotem as dúvidas de vocês e qualquer coisa, só mandar para o meu e-mail que eu estou pronto para responder, tá bom? Um beijo grande para vocês, tchau, tchau e até mais.